Bem-vindos, amantes do escuro. Nós sabemos que você adora personagens animados que escondem uma história terrível por trás, como já mostramos com a assustadora origem de Peppa Pig. Prepare-se para não ver outra de suas séries favoritas da mesma forma, já que vamos contar a verdadeira história de Lula Molusco. Existe uma lenda sombria que circula nas redes sobre esse personagem. Você tem coragem de vê-la? Nick começava um novo dia no Nickelodeon Studios, trabalhando na famosa série do Bob Esponja. Em 2004, eles lançaram um filme, então a estreia da próxima temporada da série atrasou um pouco mais do que o normal. O primeiro episódio ficou pronto depois de alguns meses. Editores e dubladores estavam na sala de edição. Lá todos eles assistiam juntos. Não era o vídeo final, então eles às vezes brincavam um com o outro, dando um título engraçado. Quase sempre eram piadas relacionadas ao trabalho, mas desta vez eles ultrapassaram os limites. O título era bastante perturbador. Estava escrito: O Suicídio do Lula Molusco. Depois de vários comentários sobre o título macabro, eles apertaram o play. Começou da mesma forma de sempre, a melodia alegre que todos conhecemos. Lula Molusco apareceu tocando clarinete. Ele tocava muito mal, e isso fez Bob rir. Então Lula Molusco parou e gritou pedindo para ele ficar quieto, pois ele tinha um show mais tarde e precisava ensaiar. Após a transição das bolhas, o Lula Molusco apareceu novamente no show. As pessoas o vaiavam porque ele tocava muito mal o instrumento. Os xingamentos eram excessivamente agressivos, muito diferentes das expressões que poderíamos encontrar na série e carregados de malícia. Ele estava muito nervoso, não sabia o que fazer. E naquele momento, ao olhar para a plateia, viu o Bob rindo e vaiando. Ele estava se comportando de maneira muito diferente do normal. Não fazia sentido. Os olhos dos peixes que estavam na plateia eram um vermelho muito estranho, como um estilo de desenho que parecia real. Um dos editores parou o vídeo e perguntou quem era o autor daquela piada. Todos se entreolharam. Ninguém parecia saber nada sobre isso. Nick o encorajou a continuar reproduzindo o vídeo, certo de que o responsável acabaria rindo e todos descobririam quem era. Eles continuaram com a animação. A cena mudou. O Lula Molusco pode ser visto sentado na beira da cama com uma expressão muito triste. Nesta parte da sequência não se ouvia nada. Não havia som. O silêncio durou 30 segundos e foi quebrado pelos soluços de Lula Molusco. Ao fundo, uma leve brisa começou a ser ouvida. O Lula Molusco, cobrindo o rosto, começou a chorar em silêncio por mais um minuto. O som passou de muito baixo para muito alto, os assustando. A câmera começou a se aproximar do seu rosto aos poucos, enquanto o seu choro ficava mais alto, cheio de dor e raiva. A imagem se distorceu por alguns segundos e voltou ao normal. O vento parecia mais forte e realista, como se não viesse dos alto-falantes, mas sim de algum lugar da sala. E de repente uma risada. Durou apenas um segundo, quase imperceptível. Após 30 segundos, a tela ficou embaçada e algo piscou rapidamente, como se uma imagem estivesse faltando na animação. Nick e os seus companheiros executaram o vídeo parte por parte para ver do que se tratava. Era a foto de uma criança morta. O seu rosto estava deformado, ensanguentado e um olho pendurado sobre o rosto. Ele estava deitado no chão com o estômago aberto e as tripas para fora. Chega! O chefe de som gritou. Você passou dos limites. Isso não é nada engraçado. Vamos deixar o cara engraçado sair e confessar. Se você queria que todos ríssemos, você se enganou. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Todos se entreolharam, mas ninguém quebrou o silêncio. O chefe de som, vendo que ninguém assumia ser o autor, pegou seu casaco e saiu da sala batendo a porta. O editor manteve o dedo na tecla do computador, sem saber o que fazer. Nick o encorajou, acenando com a cabeça para ele continuar a reprodução. A imagem mudou de volta para o Lula Molusco, chorando ainda mais alto. O sangue escorria de seus olhos, também desenhados de maneira muito realista, machucando todo o seu rosto. O vento de fundo naquele momento parecia um furacão. Até mesmo galhos quebrados podiam ser ouvidos. A risada que costumava durar um segundo, agora durava mais e estava se tornando mais frequente. Após 20 segundos, a tela voltou a falhar novamente e uma nova ondulação apareceu, como se um pequeno pedaço de imagem estivesse faltando.
Os editores retrocederam o vídeo para ver a imagem que estava escondida. A fotografia agora era de uma menina, na mesma posição da criança anterior, deitada no chão com a barriga aberta e os olhos pendurados. Nick estava em choque. Um colega começou a vomitar ali mesmo. As imagens eram muito reais. Após uma breve pausa para se recuperar, eles deram play. Eles tinham que continuar assistindo aquele vídeo. A cena estava novamente em Lula Molusco. Os seus olhos eram muito reais e estavam sangrando. Ele estava olhando para a tela, como se estivesse olhando para os editores, que estavam parados. Após 10 segundos, ele começou a soluçar, desta vez sem cobrir os olhos. O som estava muito alto e forte, misturado com gritos. Lágrimas e sangue escorreram pelo seu rosto como um rio. O som do vento agora estava acompanhado de risadas. E novamente o piscar de uma fotografia. Desta vez um pouco mais longo. Eles voltaram o vídeo novamente. Foram 5 fotografias que formavam quadros de uma sequência. Era outra criança com idade semelhante às 2 anteriores. Uma grande mão arrancava as vísceras de seu estômago. Era uma imagem horrível. As tripas do garoto formavam um rio de sangue. Então ele pegava seu olho pendurado e mostrava para a câmera. As últimas imagens mostravam o menino piscando com o olho que ainda estava em seu rosto. Naquele momento, um dos editores levantou-se ameaçando chamar o criador da série, o Sr. Hilberg. Ele contou até 10 para o culpado confessar. Sem obter resposta, ele saiu da sala. Hilberg deveria assistir ao vídeo com eles. Após 15 minutos, o editor e o criador de Bob Esponja entraram na sala de exibição. Hilberg veio com um grande sorriso e até fez piada sobre o vídeo. Era claro que ele não sabia o que estava por vir. Eles continuaram com o episódio, o Lula Molusco reaparecendo com os olhos fixos no visor. E de repente eles ouviram uma nova voz apenas dizendo, faça isso. E o Lula Molusco estava puxando o gatilho de uma espingarda. Os últimos segundos do vídeo mostravam o Lula Molusco na cama, com o olho pendurado e toda a cama encharcada de sangue. O Sr. Hilberg ficou revoltado e queria saber quem era o arquiteto de tamanha atrocidade, mas ninguém soube responder. A única teoria lógica é que o arquivo foi editado por alguém da rede do departamento do desenho. Eles fizeram várias investigações, mas nunca foi provado quem era o culpado.